Graça e paz. Feliz por mais um dia aqui estarmos juntas nesse nosso terceiro momento para continuarmos refletindo naquilo que o Senhor tem para nós em Tito 2. Nós falamos inicialmente sobre quem eram as mulheres, essas mulheres a quem Tito se dirigia, que deveriam ensinar as mulheres mais jovens, mas é interessante ressaltar que mesmo não sendo essa mulher que vai diretamente aconselhar, é necessário nós estarmos dispostas a ouvir o que essa palavra tem para nós e aprendermos com ela. Pois esse é o nosso desejo, poder frutificar e poder viver e poder alcançar muitos anos de vida. E vamos dar continuidade, seguindo aí o que diz a palavra no verso 5. Mas vamos fazer a leitura do nosso texto na íntegra. Abra sua Bíblia em Tito 2, os versos 3 a 5, onde nos diz a palavra: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que até aqui a palavra do Senhor nos abençoe. Vamos enfatizar aqui, minhas irmãs, hoje, o ser boa dona de casa. A palavra é bem clara quanto a esse termo. E uma questão recorrente na vida da mulher cristã hoje é se é correto que ela trabalhe fora. É interessante no livro ao qual eu fiz referência, o Sábio Conselheira, que a autora diz assim: qualquer que seja a minha resposta, alguém vai ficar chateada. Qualquer que seja o que eu diga, alguém vai ficar triste, porque não vai concordar comigo. Então vamos, ao invés de concordar com uma ou com a outra, concordar com a palavra. A palavra, a frase boas donas de casa, em Tito 2, ela é traduzida do grego, no original, a palavra oikoros. Oikos quer dizer habitação, lar, e ergo é trabalhar ou estar empregado. Então, trabalhar no lar é literalmente aquilo que esse texto quer nos falar. Só que isso é algo que parece tão depreciativo hoje, quando alguém pergunta o que é que você faz, e eu digo: eu sou do lar, eu trabalho na minha casa, eu cuido da minha casa, do meu marido e dos meus filhos. E é como se a pessoa com o olhar me dissesse: mas isso não é trabalho. Isso não é um trabalho, é o que eles dizem. E aqui, o que a palavra nos diz é que Deus designa as mulheres, principalmente as mais jovens, para permanecerem em casa, para estarem nos seus lares, cuidando bem dele e da sua família. Quando ela sai, a mulher fica sem o tempo e sem a sua melhor energia, digamos assim, que é aquela da manhã, prioritariamente, do início da tarde, para trabalhar pelos seus. E eu me lembro de ter sido convidada para falar a mulheres como foi aqui. Eu fui para uma cidade chamada Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. E o pastor me falou e eu entendi que ele queria que eu exaltasse as mulheres. E quando eu cheguei lá, eu fui falar exatamente essa mesma coisa. Ao final de tudo aquilo que a palavra nos diz, eu disse a essas mulheres: olha, ocupem o lugar que o Senhor determinou para vocês. É o Senhor quem diz onde nós devemos estar, onde é melhor para nós, onde Ele construiu exatamente de maneira que você se encaixe, de maneira que você seja a que vai fazer melhor aquele serviço. Eu sempre me lembro das mulheres que dizem: eu queria muito poder ficar em casa, cuidando dos meus filhos, mas a situação não está permitindo. Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar. E alguns autores, eu trouxe o livro ontem e esqueci de trazer hoje, um livro chamado Ministério de Mulheres, da Glória Furman.
ela fala sobre o ministério do discipulado, que é algo simples, que a gente não precisa de hora agendada, em um local específico. O ministério de mulheres, que é o discipulado, ele pode acontecer no cafezinho, no almoço do Junta Panela, na hora em que a gente se dispõe a poder ouvir de quem tem mais experiência e compartilhar também as nossas vivências. E ali ela fala, olha, o discipulado é algo muito simples, porque é algo que se vive. Eu tenho certeza que desses dias que eu estou aqui, os momentos que eu tive a oportunidade de conversar com algumas irmãs, eu fui muito edificada por mulheres que têm mais experiência do que eu, tanto na fé como por conta da própria idade. Já é casada há mais tempo, tem mais filhos, já tem netos. Ou seja, não tem como eu achar que pela minha própria vivência eu vou ter mais experiência do que ela. O momento do Delon, aqui saindo um pouquinho, às vezes nós achamos que não temos tempo suficiente para aprender com as mulheres da nossa igreja. E a questão de departamentalizar as coisas, como nós fazemos na ICEB, é algo bom nesse ponto. Porque nós temos um encontro, geralmente é um encontro por semana, algumas igrejas um encontro a cada quinzena, mas é um encontro especial no qual as mulheres se encontram para estudar a palavra de Deus. E, a meu ver, isso é algo extremamente precioso para nós. Isso, então nós precisamos valorizar mais esse momento. Estar com as irmãs. Eu me lembro que desde nova convertida eu gostava muito de participar do Delon. E aí chegou uma pessoa para mim e disse: Delon, mas tu é tão nova, tu nem é casada. Eu disse: não, mas eu gosto. Eu gosto de estar lá, eu gosto de ouvir as mulheres. Então todas as mulheres da nossa igreja, elas são convidadas a estarem juntas. Esse departamento não acontece por acaso. Ele não está aqui só porque cada idade precisa, mas porque cada um de nós dentro desse corpo, temos uma demanda e temos o que aprender e como temos. Então é importante valorizarmos e participar. E voltando aqui a essa questão, o que eu falei lá naquela igreja, acho que meio que contrariando o que o pastor gostaria de ouvir, é que nós mulheres devemos nos posicionar no nosso lugar. Ninguém vai cuidar nem criar dos nossos filhos tão bem como nós. Até porque se nós não fizermos isso, nós nunca vamos aprender como realmente sermos mães. Se nós temos uma rotina muito agitada, como eu vou poder olhar o meu filho? Como eu vou poder ver as novas aquisições de aprendizagem? Como eu vou poder ver ali como ele está se desenvolvendo se eu não estou lá? Se é uma babá, se às vezes é de maneira muito amorosa as nossas mães ou as nossas sogras que estão junto com eles. Eu não critico nem condeno, eu queria ter minha mãe ainda para poder olhar os meus filhos hoje. Mas, infelizmente, eu não tenho. Mas o que é importante ressaltar? Ninguém vai olhar o seu filho como você. Por mais disposta que a sua mãe ou a sua sogra seja, ela não é a mãe dos seus filhos. E essa é uma autoridade que o Senhor dá a você. A autoridade de ser mãe é o Senhor que nos dá. Então, tanto de ser mãe como de ser pai não é uma responsabilidade que nós possamos transferir. Às vezes, por um tempo, é necessário, quando nós estamos, por forças das circunstâncias, dedicadas ao estudo, dedicadas a um trabalho, nós deixamos ali por um tempo. Mas as reflexões que temos feito é que o ideal é que nós, mulheres, estejamos em casa, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. Se você não pode, porque, Valéria, mas será que isso é possível? Acho que isso é um pouco ultrapassado que você está falando. Porque nós somos realmente invadidas aí por ideias feministas desde a Primeira Guerra Mundial, em que os homens foram para a guerra, as fábricas precisavam de mão de obra e disseram, mas nós temos a força, nós vamos trabalhar.
Nem era exatamente por isso, é porque não existia realmente mão de obra, então as mulheres foram chamadas ao trabalho em condições precárias, com salários inferiores, e por isso fizeram tanto barulho, né? Se aproveitaram disso, na verdade, de uma mão de obra mais barata, porque era menos qualificada. E daí nasceu todo um enredo que muitas vezes nos ludibria, no sentido de que nós somos inferiores se nós estivermos em casa cuidando daquilo que é mais precioso para nós. Se nós temos uma demanda de trabalho meio maluca, como era a que eu coloquei, a que eu tinha, e muitas irmãs se identificaram. O ideal é que agora você jogue tudo para cima. Minha irmã, se o Senhor mandar, dispõe-te. Mas que você possa pelo menos reduzir a sua carga horária, de maneira que você possa dar atenção aos seus. O Freud diz que quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Porque sempre a mãe vai achar que poderia ter feito mais, que poderia ter feito melhor. Mas não é por isso, não é só porque ele diz que isso é verdadeiro. É porque realmente nós temos uma missão que é preciosa, mas que é grandiosa também. E que ninguém pode fazê-la por nós. Que é o de orientar, que é o de disciplinar, como nós vimos ontem. Que é o de ensinar e é o de estar perto. Não tem como eu fazer isso se eu não estiver perto. Se eu não estiver olhando a minha família, os meus filhos. Então, a não ser por impedimento do Senhor, a responsabilidade da esposa é ser dona de casa. É isso que o nosso texto diz. Uau, né? Que chocante, que chocante. Isso não significa que o marido e os filhos não possam ajudar, que a casa possa ser uma bagunça e a mãe tem que estar ali sempre, o tempo todo, organizando. Não, nós podemos estabelecer nossas regras. Eu ria do meu pastor da minha igreja mãe, que a tarefa dele é fazer o suco nas refeições e jogar o lixo fora. Então, ninguém faz essa tarefa é dele. Se atrasar, já sabe que é porque o pastor foi quem não fez a tarefa dele. Cada um tem a sua tarefa. Então, é de maneira organizada que a gente deve manter o nosso lar ordenado, desde as compras do supermercado, até a organização das refeições, até o momento da roupa lavada e dobrada, porque antigamente o meu padrão era passar todas as roupas. Mas depois que o Ben nasceu, só dá para dobrar. E olha lá, quando termina tudo, eu dobro cada um ali do seu dono, vai para o guarda-roupa, Deus abençoe. Se for uma coisa muito amassada, na hora antes de sair a gente passa. Se não, porque não dá. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá mais para fazer. Então, o importante é que esteja organizado, que o seu marido tenha ali uma roupa quando ele precisar, que você tenha pelo menos uma refeição congelada para uma hora de urgência, tanto para você ou para alguém. Então, é dessa maneira que Paulo diz aqui a Tito, olhe, sejam boas donas de casa. E note que Paulo aqui, ele não faz nenhum esforço para explicar o que é ser dona de casa. Parece que o público ali daquela época que estava recebendo aquela carta estava familiarizado com esse termo. Ele não precisou dizer. Essa mulher, ela quase não fazia nada, tipo nós hoje. Ela moía o trigo, fazia o pão, lavava as roupas, cozinhava, cuidava dos filhos, arrumava a casa, tecia as próprias roupas, levava as crianças para a escola. E, às vezes, algumas até trabalhavam junto com o seu marido no labor que fosse o dele. E ainda tinha, mesmo que a mulher ajudasse, era do homem a prioridade do sustento da casa. Era do marido. A tarefa da provisão cabia ao homem. E nós somos muitas vezes hoje influenciadas, eu gosto de dizer que os homens, eles meio que escancham, desculpa o termo, nas mulheres, quando eles percebem que há uma falta, minhas irmãs, a mulher vai fazer. A gente não fica esperando. A gente vai lá e faz. O que muitas vezes nem é
a nossa tarefa. Então, alguns homens se acomodam e aí nós perdemos o sentido de sermos pastoreadas pelos nossos maridos. Muitas vezes, porque a gente toma a frente, vai lá e faz. Nós esquecemos de descansar, porque muitas das nossas preocupações hoje, prioritariamente, não deveriam ser nossas. Essas preocupações, o peso maior, a preocupação maior de provisão, ela deve ser do marido. Ela é do homem, ela não é nossa. É o Senhor quem estabelece. Quando Ele coloca aqui nessa palavra, e em alguns textos que nós vamos ver aqui daqui a pouco, é do homem o peso maior. Só que nós, muitas vezes, é quem ficamos com esse peso. E por isso nós sofremos de maneira dobrada, triplicada. Porque nós levamos um fardo que não é nosso. Então, quando Paulo aqui não faz esforço, é porque naquela época os leitores estavam familiarizados com o termo dona de casa. As mulheres mais velhas devem exortar as mais novas a trabalharem com diligência, não serem preguiçosas e estarem dispostas a proverem as necessidades da família. Ao ensinar sobre como manter o lar organizado, a mulher de Tito 2 deve ensinar as mulheres mais jovens e também agirem dessa forma a dar o tom no lar. Qual que é o tom da sua casa? Minhas irmãs, se tem uma coisa que nós sabemos é influenciar todo mundo dentro da nossa casa. Se nós acordamos de bom humor, o nosso tom de voz é diferente, a maneira com a qual nós nos reportamos a cada um, os nossos filhos, quem mora conosco, às vezes não é só o marido, às vezes mora uma tia, mora a sogra. E a maneira como nós lidamos, se nós estamos bem, parece ali que tudo vai bem. Agora, quando nós estamos estressadas, quando a gente está cansada, a gente está disposto a atingir o outro, a gente consegue atingir todos os outros. Porque é o que nós vamos fazer aí, é dar o tom no lar. A gente sabe como ser agradável. E, infelizmente, de maneira proposital, nós também agimos porque sabemos como ser desagradáveis. Então, se você quer alguma coisa de seu marido, você chega assim, um pouquinho diferente, né? A gente sabe como é que chega para dizer: ô, meu filho, sabe aquilo? Pois é, eu estava pensando, e ali de uma maneira, às vezes o marido até chega e diz: o que é que tu está querendo, né? Já sabe, porque nós sabemos como fazer quando nós queremos algo. Então, vamos usar isso ao nosso favor dentro da nossa casa, para que haja harmonia. Em Provérbios 31, 26, a palavra de Deus nos diz: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na tua língua. Aqui a bondade, o termo ágatos no grego, significa generoso, bom, gentil. E às vezes isso é tudo que nós não somos, gentis com o nosso marido. Parece que nós estamos ali numa luta, num cabo de guerra, puxando com toda a força, como se nós não estivéssemos no mesmo barco. Puxando para saber quem é mais forte, como se a gente estivesse numa competição. O Senhor deu a oportunidade a mim e ao meu esposo de aconselhar um jovem casal. E eles pareciam estar exatamente dessa forma, num cabo de guerra. Era um puxando para um lado e o outro para o outro, em direções opostas, para saber quem tinha mais força. E aí a gente teve que lembrá-los de que eles estão do mesmo lado, de que eles remam no mesmo barco, na mesma direção. Quanto mais nós brigamos, porque nós sabemos como atingir o nosso marido, porque nós o conhecemos, sabemos os seus pontos fracos. Então, às vezes, de maneira bem maliciosa mesmo, a gente chega para magoar. Então, atos de bondade aqui no nosso texto, nós temos que demonstrar, mesmo que eles não estejam, aquilo que a gente falou ontem, mesmo naqueles momentos em que eles não merecem tanto, a gente julga que eles não merecem tanto, fazer a refeição preferida, deixar ele ali, ajudá-lo em alguma tarefa, e falar em um tom de voz suave,
Mostra que você é mestra da sua boca. Ontem eu estava falando com a Natiele que eu queria o livro da Simone Quaresma. Ela me disse que as irmãs tiveram o privilégio de já estudar esse livro aqui, que a língua é fogo. É um título que fala por si, porque é uma pequena, como diz a Tiago, uma pequena parte do corpo, mas que ela coloca todo o resto a perder, pelo alto poder que tem. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios 16, 24, doces para a alma e medicina para o corpo. Assim devem ser as nossas palavras, tanto das mais jovens quanto das mais velhas. Todas as vezes que usamos um tom áspero, falamos de maneira agressiva, nós devemos repensar, porque as palavras depois de lançadas não tem como voltar atrás. Você já feriu. Às vezes é com uma irmã da igreja. Eu tive a oportunidade de aconselhar uma irmã que ela ficou chateada com o que uma irmã falou para ela quando ela estava no puerpério. Ela fez uma crítica infeliz a essa irmã que tinha acabado de ganhar bebê. E essa irmã, o filho já ia fazer 16 anos. E essa irmã ferida, magoada pelo que a outra tinha dito. E eu fiquei pensando como era que ela ia para a igreja esse tanto de tempo. 16 anos, se lembrando, ferida, magoada pelo que a irmã tinha dito. Minhas irmãs, não vamos deixar isso acontecer. Qualquer problema que nós tivermos, vamos resolver, porque isso acaba impactando a tua comunhão não só com aquela irmã, mas com o próprio Senhor. Com o próprio Senhor. Então, se nós falamos de uma maneira que não deveríamos ter dito, devemos pensar em como. O como nós falamos algo para alguém faz toda a diferença. Às vezes a mensagem, você é mensageira e a mensagem que você traz, ela não é tão agradável, mas a maneira como nós falamos vai fazer toda a diferença para o receptor, para a pessoa que está recebendo aquilo. É ou não é verdade? Então, vamos ser mestras da nossa boca. E aí a palavra chega a um ponto que traz também muita confusão na cabeça de muitas mulheres, que era o ser submissa ao marido. A submissão da mulher à autoridade do marido é o objetivo de Deus para a mulher cristã. O Novo Testamento, ele dá a mesma ordem às esposas em 4 lugares diferentes. E aqui eu gostaria que você me acompanhasse abrindo a sua Bíblia para fazermos essas leituras. E em cada momento que a palavra do Senhor nos admoesta nesse sentido, ela o faz por uma razão. Vamos abrir o nosso texto de Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Aí, outra irmã já pode abrir Colossenses 3, 18. A gente faz essas 2 leituras, depois a gente faz mais 2. Efésios 5, 22, diz assim a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Eu acho que as irmãs vão poder me ajudar com essa leitura enquanto esse microfone se acerta. E alguma irmã que encontrou pode ler para nós Colossenses 3, 18. Pois é o que você deve fazer por ser cristã. Gostei dessa tradução, porque geralmente a tradução convencional diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Mas essa foi muito boa, irmã, obrigada. Vamos abrir, já é a nossa palavra lida, Tito 2, 3, 5. Certamente as irmãs já estão aí com ela marcada, mas alguma irmã procura para nós 1 Pedro 3, versos 5 e 6. Uma irmã pode ler para nós Tito, de 3 a 5.
Pronto, Ila, 1 Pedro 3, 5 e 6. Amém. Esse nosso texto, o que a palavra nos diz em todos esses versículos? Que não há justificativa, seja na cultura ou em qualquer outra coisa, para que a esposa não seja submissa ao seu marido. Minhas irmãs, isso é loucura para o mundo. Certamente vocês se lembram de um vídeo que viralizou na internet de um casamento em que a moça, a noiva falava, quando o padre falou que era para ela ser submissa, ela disse não. E aí todo mundo riu e achou o máximo. Que ela disse que não ia ser. E o noivo ficou lá, né, com cara de tacho. Porque é o que a Bíblia chama literalmente de tolice. Tanto a noiva quanto os que acreditam nisso. Porque esse é o nosso padrão. Esse é o padrão que o Senhor nos dá. E se a esposa quer fazer a vontade de Deus, ela precisa ser correta e ser biblicamente submissa. Porque esse assunto ele é muito distorcido no mundo e também na igreja. Infelizmente, a mulher de Tito 2 precisa ser especialmente hábil para ajudar as outras a agirem de maneira correta, de maneira bíblica. Ah, Valéria, mas do jeito que você fala, parece que o marido pode passar por cima da mulher. Mas não é bem assim. Lembrem-se de que o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. Nós estamos falando que existe um padrão para nós, mas não nos esqueçamos de que existe um padrão para eles. E é um padrão também tão alto quanto o nosso. E porque esse assunto é distorcido, nós devemos nos lembrar que temos que entender sobre a doutrina da submissão bíblica. Todos nós, homens e mulheres, estamos submissos a alguém. E esse alguém é o nosso Deus. Quando nós entendemos aqui o sentido da palavra sujeitar-se é estar sob. É um termo que corresponde à submissão na autoridade militar, como um general, por exemplo, está acima de um capitão acima do tenente, por aí vai. É no sentido de dizer que existe ali uma autoridade. Para entender sobre submissão, é necessário entender a autoridade de Deus estruturada no lar. Todos nós prestamos conta da mesma maneira que nós estamos debaixo da proteção de alguém. Nós estamos ali, Deus soberanamente colocando essa autoridade no lar para que houvesse harmonia. Nós estamos ali submissas ao nosso marido e o que Deus quer é que ele seja glorificado através da nossa submissão, quando nós entendemos isso. Aqui a submissão tem o objetivo de proteção. Proteção para a esposa e para os filhos através da liderança do marido. E é só quando nós entendemos isso que fica mais fácil para nós compreendermos o que é realmente a submissão. Porque aqui a submissão não significa inferioridade. Não significa que nós somos menores. Mas, até porque a própria palavra de Deus, Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, em 1 Pedro 3,7, tem um recado para os maridos, da maneira que o Senhor diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Minhas irmãs, o que nós percebemos é que quem não é orientado por essa palavra, quem não vive um padrão cristão, vive dentro de relacionamentos onde falta o mínimo, que é a dignidade, não é verdade? É o mínimo de respeito. Nós vemos casais que literalmente se engalfinham
né? Onde a mulher vive sem nenhum padrão. E aí ela perde totalmente o respeito, porque esse também não é algo que o marido tenha para com ela. Entretanto, o Senhor Jesus tem um papel, como nós observamos. Assim como Cristo não é inferior a Deus Pai, e ele ainda assim é submisso, a esposa também não é inferior ao seu marido. Quando nós entendemos esse padrão, fica mais fácil para nós. A esposa tem um papel diferente do marido. E aí as mais velhas devem ensinar as mais jovens a agirem de maneira adequada com eles. É tão fácil descansar debaixo da autoridade de um marido que cuida de nós. É tão bom poder saber que você não vai se preocupar tanto, porque ele está cumprindo as obrigações dele da maneira correta. É desde o carregar a sacola do supermercado, que é pesada, que às vezes tem vão de escada, que é longe. É desde esse pequeno ato do dia a dia até os mais complexos. Até os mais complexos. Então, nós devemos agir de maneira que, olha, nós sabemos que o nosso marido, ele está ali e ele é submisso ao Senhor. Existe uma autoridade sobre ele para te conduzir. O marido deve fazer com que a mulher consiga adorar a Deus também de uma maneira correta. Muitas vezes eles falham nisso. Meu marido brinca que eu, às vezes, é que lembro ele de que a gente tem que fazer o nosso culto doméstico com as crianças. Eu digo, embora a hora do culto. E embora a Mavi já pega a Bíblia dela e o Ben já senta na mesa para orar. E aí ele se lembra que tem que fazer o culto. Então eu digo, olha, você como marido deve me conduzir à adoração. Eu estou só te lembrando isso. Da mesma maneira os nossos filhos. Então, desde as pequenas coisas, como eu falei, até aquelas que são mais importantes numa escala de prioridades. Aconselhar a mulher cujo marido está em pecado. Muitas vezes eu sei que, se eu colocar aqui para as irmãs têm vários testemunhos. É comum a mulher, quando passa por problemas no casamento, e se aconselhar com uma irmã mais velha da igreja, quando passa por vários problemas, enfim, quando há um descompasso na vida financeira, quando o marido está em adultério. São situações que detonam com o nosso coração, que deixam assim a vida totalmente fora do que a gente tem por tranquilo e harmônico. E aqui é necessário ouvir o suficiente para dar conselhos biblicamente corretos. Eu trago aqui 3 pontos que a gente deve considerar com relação a isso. Não aconselhar a mulher que passa por isso a pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Esse é o nosso padrão, como está em Romanos 12. Você pode abrir a sua Bíblia para nós fazermos essa leitura juntas. Romanos 12, aí dos versos 17 a 21. Alguma irmã que se sentir à vontade pode fazer essa leitura para nós. É Romanos 12, de 17 a 21. Amém. Obrigada, minha irmã. Então, perceba que a orientação não aconselhe a jovem a não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Minhas irmãs, isso aqui para mim é uma das coisas mais difíceis. Só não é mais difícil do que orar pelos inimigos.
Para mim é uma coisa assim que o Senhor me ensinou muito. Foi orar por quem não gosta de mim. Eu ficava, Senhor, você tem certeza que eu tenho que orar por essa pessoa? Mas é porque o Senhor sabe que é através da oração que nós vamos conseguir amar aquela pessoa. Então, aqui, pagar o mal com o bem. Toda vez que o marido pecar contra você, você deve tratá-lo bem. Como assim? Como isso é difícil? Isso é muito complicado. E aí, eu tenho o exemplo de uma irmã que eu carregarei para sempre comigo, da minha igreja mãe. É uma mãe de muitos filhos, eu acho que 8. E o marido não era cristão, era aquela pessoa que vem para a igreja, faz uma decisão, aí sai, aí vem, faz outra, se reconcilia. Era um irmão que não era firme na fé, até que chegou a não ir mais, não frequentava mais. Era um alcoolista, então ele bebia muito, ele trabalhava, tinha ali o seu trabalho, mas ele gastava todo o dinheiro, a maior parte desse dinheiro era fora de casa. Então, essa esposa teve que se virar para cuidar dos filhos, sozinha muitas vezes. E ainda assim, a roupa dele estava lá sempre lavada, passada no jeito. A comida estava lá pronta, na hora, do jeito que ele gostava. O prato favorito. A cama estava arrumada, o lençol estava lá cheiroso. E eu era nova na fé, eu olhava para essas coisas e dizia: eita, que essa irmã aí vai para o céu mesmo, que ela é crente. Eu acho que eu não sou, não. Até eu chegar nessa estatura de vê-lo fazer tão mal, de destratá-la publicamente, de não apoiá-la na criação dos filhos, e ainda assim, tá tudo pronto lá para ele do jeito que ele gosta. Ela entendeu que ela fazia aquilo para o Senhor. Ela entendeu que aquela era a forma dela glorificar a Deus. Era cuidando bem do marido que Deus deu para ela. E ela ficou casada com ele até ele falecer. Hoje ela é viúva. Mas ela fez aquilo que ela tinha que fazer, porque era a palavra que mandava e ela foi fiel. Minhas irmãs, não é fácil preparar ali o melhor alimento, orar, mas é isso que o Senhor nos diz. Dessa maneira, nós obedecemos à palavra dele. E dessa maneira, ela não luta com amargura. Ela não é uma mulher amargurada. Diante do Senhor, ela está ali com as mãos limpas. Sim, minha irmã. Eu presenciei, conheci aqui nessa cidade um caso semelhante ao que você falou aí. A esposa todos os dias preparava aquele café que o marido gostava. Ela tinha que fazer para os filhos, ela podia variar, mas para ele era aquela maneira ali, aquele cuscuz do jeito que ele queria e tudo. E ele arrumou outra mulher e depois disso, e aí com 6 meses que ele já acordava cedo, só fazia se ajeitar, ia para a casa da outra, tomava o café com a outra e voltava, muitas vezes nem almoçava. E quando ele chegava, o café dele estava lá do jeito que ele exigiu desde a primeira vez. Com 6 meses que ela fazia isso, aí ele ficou pensando por que ela nem brigava e nunca deixou de fazer o café que ele pedia para ela, com aquela merenda ali, do jeito que ele gostava. Aí Deus tocou no coração dele. E ele chegou para ela no próximo dia, depois dos 6 meses, e disse: nunca mais você vai ver e nem ouvir eu levantando, porque ele levantava como se fosse escondido dela, para ir para a casa de fulana, porque hoje eu disse para ela que você não merece isso. E ela era muito minha amiga. E ela venceu, fazendo do jeito que Deus queria. E ele reconheceu que o amor de verdade era aquele. Não a fulana lá, que ele ainda ia ajudar ela a fazer o café. Entendeu? E eu sei que Deus existe por isso. Amém. Que testemunho.
Isso é o que a palavra de Deus diz que a mulher. Lembra de um texto que a palavra de Deus diz, em 1 Pedro, de que a mulher vai ganhar o marido sem uma palavra? Só pelo testemunho, só pelo agir. É isso. É dessa maneira. Olha, minhas irmãs, eu ficava confusa quando eu li essa palavra e dizia sobre esse amontoar brasas sobre a cabeça. Eu dizia, gente, esse amontoar brasas aí vai acabar com a pessoa, né, não? Até que um filho de Deus veio e me explicou o sentido, o contexto no qual aquela palavra foi escrita. Era de que realmente era muito frio e quem tinha essas brasas era quem tinha o privilégio para poder estar aquecido. Então, quando você faz isso, você amontoa brasas no sentido de que ele, por mais que a situação não esteja propícia, você ainda o favorece, amontoando brasas para o bem dele. Então, esse é mesmo um testemunho maravilhoso sobre como é 1 Pedro. Vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitar essa questão. 1 Pedro 3, versículos 1 e 2. Alguma irmã que ainda não tenha lido, lê esse texto para nós. Mas, diante disso, a opinião que ele resolver ali, você acatar e ajudá-lo. Algumas mulheres acreditam que quanto mais sofrem, mais santas são. Vocês já viram isso? Eu já pude acompanhar uma pessoa que quanto mais ela sofria, mais ela falava, mais ela achava que estava sendo santificada. Minha irmã, isso não é real, isso é insensato. É insensato sofrer desnecessariamente. O Senhor não quer isso para nós, pelo contrário. Ele quer que nós sejamos sábias. Então, esse primeiro ponto é aconselhar a mulher a não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E o nosso segundo ponto é aconselhar a repreender aqui, biblicamente, o seu esposo, se isso for apropriado. Colocar para ele, falar para ele, e não falar sobre ele com os outros, como nós vimos. Muitas vezes nos chateamos e aí, ao invés de falar com ele, nós vamos falar sobre ele com os outros. Isso não é sábio. A repreensão aqui deve ser feita com amor e gentileza, como em qualquer outro momento que nós vamos agir. E aí nós temos instruções em Mateus 18 sobre como fazer isso, dos versículos 15 até o 18, e em Gálatas 6, 1 também. Se ele for crente, nós devemos embasar os nossos argumentos na palavra, porque é mais fácil para nós, já que essa palavra não muda, ela é a nossa regra de fé. Mas se ele não for crente, nós devemos apelar para a consciência dele acerca do que ele está fazendo. Porque mesmo não sendo cristão e entendendo sobre o seu papel ali com a sua esposa, ele tem uma consciência para fazer o que é certo e o que é errado. Então, nesse ponto, aconselhá-lo biblicamente para que ele possa ver o seu erro. E esse terceiro e último ponto é ensinar a não responder o insensato pela sua estultícia, ou seja, não responder da mesma maneira. Não retrucar, colocando ali de uma maneira insensata
respondendo no mesmo padrão, porque aí é muito fácil de nós nos irarmos. Quando vem uma palavra agressiva, responde com uma palavra agressiva, e algumas mulheres saem até no tapa com o marido do mesmo jeito. É justamente o que essa palavra diz, que nós não devemos fazer. Responder segundo a própria tolice dele. Não agir de maneira irada, devolvendo na mesma moeda. Mas sempre colocar para ele, olha, como crente, a sua responsabilidade é de falar num tom de voz adequado, de nós conversarmos de maneira adequada e não dessa maneira que você está fazendo. Aquele livro que eu indiquei, Esposa Excelente, minhas irmãs, é um livro muito bom. Eu recomendo esse livro, porque ele é extremamente bíblico. A Martha Peace fala que na época em que ela escreveu aquele livro, ela foi aconselhada por 4 pastores. Leram todos os escritos dela, colocaram ali onde havia um errinho, algo voltado mesmo para a palavra, para que aquela repreensão ela fosse o mais correta, biblicamente falando. E, minhas irmãs, depois de tudo isso que nós temos refletido, desde sexta-feira até hoje, se nós formos olhar, você pode me dizer, minha irmã, quão difícil é fazer essas coisas. Quão difícil é agir, é proceder de uma maneira que eu possa edificar as minhas irmãs. Mas para que então eu vou fazer isso? Vale a pena? Minhas irmãs, eu vos digo que vale. Porque as mulheres devem se dedicar ao ensino. E aí, a gente finalizando aqui o nosso texto, vamos dar uma olhadinha só no final do versículo 5 de Tito 2. E aí nós vamos entender por que nós, mulheres, devemos fortalecer outras mulheres, porque nós vamos munir umas às outras com aquilo que é o de mais precioso para nós, que é a palavra de Deus. Aí no finalzinho do versículo 5, vou ler o versículo todo, e é onde a palavra diz, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Que a palavra de Deus não seja difamada. É por isso que Paulo admoesta Tito, olha, são as mulheres, vocês vão ensinar umas às outras, baseado naquilo que o Senhor já fez com que vocês aprendessem dele, para que a palavra de Deus não seja difamada. Minhas irmãs, Deus nos deu a sua palavra para nós abraçá-la, nós devemos amá-la e vivê-la diariamente diante dele. Devemos ser bondosas, honestas, sensatas, submissas e tudo o mais que o Senhor quiser que nós sejamos. As mulheres mais velhas devem ensinar isso às mais jovens. E aqui, se você... Valéria, mas eu não sou essa mulher que vai ensinar, mas você é uma mulher mais jovem que está aqui para aprender dessa palavra, para beber dessa fonte, para viver aquilo que o Senhor tem para você. Então, minha irmã, a nossa regra de fé e prática nessa vida é que nos coloca para pensar e viver de maneira que o Senhor nos ensina, porque de qualquer outra forma, isso é vergonhoso para nós, porque não honra a Deus. Este é o alto padrão de Deus para todas as mulheres. Esse é o mandamento de Tito para todas as mulheres. Devemos ser especialmente gratas a Deus, agradecidas por Ele ter nos dado a sua palavra inspirada, para que nós possamos estar aqui hoje, vivendo, aprendendo, compartilhando uma com a outra. Então aqui eu reforço esse meu apelo de que as irmãs estejam juntas no departamento, estejam juntas no Delon. Não deixem de vir à casa de Deus, porque é aqui onde nós somos fortalecidas. A brasa fora do braseiro, ela se apaga. É aqui onde o Senhor nos ensina. É aqui onde às vezes Ele nos quebra para poder nos moldar novamente à sua forma. Então, minhas irmãs,
Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Pai amado e Deus bendito, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos pela tua santa e preciosa palavra. Deus, nós somos agradecidas porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos mostra como é o teu desejo para a nossa vida, porque nós não somos perdidas, nós não andamos por aí como quem não sabe o que quer, mas nós sabemos que o Senhor tem um padrão para nós, o Senhor tem um padrão para a nossa vida, e esse é um padrão, Senhor, que é para o nosso bem, que é proveitoso para o nosso cuidado, o cuidado dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Dá-nos também a cada dia sabedoria para estarmos dentro da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, do nosso marido, ajudando-o, ó Deus, a ser também cada vez mais a imagem de Cristo, para que mutuamente, ó Deus, nós possamos nos comportar de maneira que te agrada. Pai amado, eu te agradeço pela vida de cada irmã que o Senhor trouxe até aqui, de cada pessoa que tem a oportunidade de ouvir a tua palavra neste momento, também online. Ó Deus, que o Senhor possa tocar cada coração, possa avaliar, ó Deus, cada situação e ajuda-nos, ó Deus, a ser um como um corpo. Ajuda-nos a entender a nossa missão aqui na tua casa, que de maneira que somos um corpo, cada parte é importante, cada irmã é importante para nós de um jeito especial, porque de maneira que somos diferentes, o Senhor cuida de nós e nos faz um. Nos faz um através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade. Que essa palavra possa ficar plantada aqui em cada coração. Possa aqui de maneira semeada frutificar, ó Deus, em cada lar. Para o louvor do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido e para que a tua palavra não seja difamada. É o nome precioso de Jesus que oramos agradecidas. Amém.